Então, boa noite a todos. Então, hoje a gente vai voltar a Joana, né? Fazia tempo que eu não falava de Joana de Ângeles. Então, a gente vai... Esse título, Entregue a Deus, ele é desse livro aqui, Libertação, capítulo 6, tá? De Libertação pelo Amor. A gente lembrar um pouquinho da Joana e do Divaldo, que nos deixou tão recentemente. Quem lê a Joana tem o hábito de ler, geralmente ela divide o texto em partes, né? Então aqui eu apresento para vocês a minha interpretação das 3 partes deste capítulo, né? Então na primeira parte ela traz quais são os desafios, na segunda parte ela apresenta qual é a confiança, e por último ela nos apresenta Jesus. Então, a primeira frase desse capítulo diz assim: são muitos os corações que experimentam sofrimentos e que não dispõem das mesmas resistências que tu. Eles consideram-se fracos, impelidos à desistência da luta. Logo se apresentam os dissabores, o cansaço, a rotina do sofrimento e as insinuações do mal. Então ela começa falando dos desafios que a gente tem no dia a dia, né, dos desafios que cada um de nós já viveu, ou vai viver, ou está vivendo, né, desafios cotidianos, desavenças, problemas, doenças, dos mais variados. E aqui ela faz uma comparação como se nós, leitores, fôssemos alguém forte que resistíssemos. Porque ela fala que muitos gostariam, né, das mesmas resistências que tu. Eu interpreto tu como leitor. Então, essas pessoas que têm essa dificuldade, elas gostariam de quê? Né? E por que elas não conseguem? Aí a Joana nos lista. Gastam o seu tempo com queixas, ressentimentos contra as circunstâncias, ressentimento contra as pessoas mais intransigentes ou mais perversas que se comprazem em afligir os demais. Acostumados à planície do conformismo, como já conseguido, perdidos na neblina da ignorância. Ou seja, em vez dessas pessoas, né, investirem em coisas positivas, em coisas saudáveis, na resignação, na fé, na ação, na busca do crescimento, da evolução, da melhora, da saída, da resolução, enfim, qual a palavra que vocês desejarem, elas se colocam numa posição cômoda. Eu lembro de uma chefe que dizia assim: essa aí gosta do paraíso da queixa, né? Só fica reclamando e não faz nada. Ou também colocam a responsabilidade, não é por causa daquelas pessoas que ficam, tu já viu? A fulana só fala mal, o fulano só fala mal, não tem nenhuma palavra boa. Mas aquilo também alimenta aquela pessoa. Às vezes a gente acha que é o outro que fala mal, mas de alguma forma, se você sabe que ela fala mal, é porque você está escutando, você está dando atenção. Então, é como se a gente criasse, essas pessoas criam um hábito mental, um hábito de ficar nesse lugar conformista, né, de ignorância, de queixa, sem conseguir fazer o movimento, porque eles não conseguem, né, ou nem tentam. É isso que a Joana vai trazendo nessa primeira parte dos desafios. Preferem não acreditar na imperiosa necessidade de crescimento para Deus e para a vida. Então, não acreditam, não investem nessa necessidade de Deus, entendem que a vida é o que é, sem uma necessidade de um investimento seu para que as coisas aconteçam. E aí é importante a gente lembrar, eu sei, né, quando eu estava estudando, eu sempre falo, estamos no mundo de provas e expiações, mas afinal, o que é um mundo de provas e expiações? O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Qual que é a questão do mundo de provas e expiações? É um mundo ainda onde o mal predomina, mais do que o bem. Mas é onde as experiências de vida, as consequências das nossas escolhas nos permitem aprender a evoluir. Então, se estamos aqui passando por questões de provas e expiações, é porque estamos tendo a oportunidade de evoluir. Ainda há predomínio no mal, ainda nós vamos nos confrontar com dificuldades, com desafios, mas
frente a isso, essa é a nossa prova, esse é o nosso desafio. O que vamos fazer frente a isso? Vamos aprender e vamos evoluir ou não? A Terra, como planeta de provas e expiações, é um local onde a evolução espiritual é alcançada por meio da vivência de situações desafiadoras, que nos ensinam sobre a lei de causa e efeito. Tem um trecho, não lembro se eu coloquei aqui, mas tem um trecho que a Joana fala que muitas dessas pessoas querem colher sem plantar. Elas simplesmente querem receber as benesses sem o sacrifício, sem o empenho, sem o seu trabalho, sem o suor do seu trabalho, da sua vontade, da sua ação, só querem a colheita, não querem passar o desafio do plantio. Se a gente olhar para a questão de um mundo de provas e expiações, nós necessitamos passar pelo plantio. Nós precisamos arar a terra, suar para arar a terra, preparar essa terra, buscar adubo para semear, ter paciência para a semente evoluir e colher. Nenhum desses processos é fácil. Se você olhar para a vida de um agricultor, ou como eu venho de família de agricultores, sabe o que é a vida difícil de uma pessoa que trabalha na zona rural? O que é o desafio de arar a terra, de cuidar do animal, de plantar, de colher, de vir uma tempestade, leva tudo, e a gente fica sem nada, tem que começar de novo. Esse é o desafio e esse é o nosso propósito na Terra. Aprender com o nosso trabalho. Por ser um planeta de provas e expiações, podemos ter essa vivência, essa aprendizagem. Nos é oportunizado aqui a questão de evoluirmos por meio das nossas escolhas e da aprendizagem que temos. Aí no livro, Após a Tempestade, da Joana, diz assim: provas e expiações de qualquer monta são necessidades elaboradas por nós próprios, a fim de repararmos as faltas cometidas, encontrando na dor que se deve superar os recursos valiosos para a libertação dos gravames inditosos e a paz da consciência. Não são, portanto, desgraças reais os chamados infortúnios, conforme conceituam as convenções do utilitarismo e do imediatismo. O que me chama a atenção nessa frase? São provas e expiações elaboradas por quem? Por nós mesmos. Quando estávamos na erraticidade, nós elaboramos essas provas. Tudo que estamos vivendo hoje, aqui, nesta encarnação, faz parte de um resgate que nós mesmos nos propusemos. Não foi outros, exceto, como a gente sabe, das reencarnações compulsórias, que se diz? Compulsórias, que o espírito não tem, às vezes, nem condição de planejar nada. Mas nós aqui, ouso dizer que os que estão aqui presentes, fizeram a escolha de viver o que estão vivendo hoje. Ninguém mais. Foi feita toda uma preparação, foi feita toda uma discussão, com mentores espirituais, com a sua família espiritual, com a sua reflexão da sua trajetória ao longo de outras vidas, dos seus pontos falhos, e aí foi elaborado essa vinda para cá com esses desafios. Assim, a reencarnação é metodologia especial para proporcionar o aprendizado e a experiência dos valiosos processos de purificação moral. Quando a gente escolhe uma faculdade, a gente faz, se eu escolhi psicologia, eu vou estudar o quê? Mecânica? Se eu escolhi engenharia, eu vou estudar subjetividade do ser humano? Não. Mas a gente tem uma tendência de, quando a gente chega aqui, programado para engenharia, eu disse, mas eu queria tanto ser psicóloga. Aí tu fica olhando para o seu psicólogo, é tão bom o trabalho, né, Dani? É tão maravilhoso, assim. Aí o engenheiro mecânico, aí o psicólogo, olha, mas é tão mais prático o trabalho do engenheiro, né? Não tem pessoa, não tem subjetividade, não tem queixa,
não tem pai, não tem mãe que traumatizaram, não tem nada, é só uns encaixezinhos que tem que fazer, ali é muito mais fácil. Mas não sabe o quanto o engenheiro quebra a cabeça para conseguir fazer aquilo ali funcionar. Então, aquele velho ditado, o terreno do vizinho sempre é melhor. Só que não. Porque se é melhor é porque ele teve investimento ali. E aqui é a riqueza da reencarnação. É a nossa metodologia. Se Allan Kardec foi o nosso pedagogo, a metodologia que Deus tem para nos ensinar é a reencarnação. Agora, se nessa escola a gente prefere optar em repetir de ano várias e várias vezes, ser aquele que bate no coleguinha lá na saída da entrada da escola, que rouba o sanduíche da pessoa, tudo bem. É uma escolha sua. Desculpa, gente. Achei que tinha baixado o volume. É uma escolha sua, certo? Mas assim, você não vai chegar mais rápido no fim do ano. No ensino médio, na graduação. Você vai levar o tempo que você tiver que levar. Você vai dar as cabeçadas que você tiver que dar. Não importa você querer avançar, não se avança. Não é que nem jogo do tabuleiro do banco imobiliário que a gente pule para casa, tal. Não, aqui a gente não pula. A vantagem é que a gente não volta para trás. Na pior das hipóteses, a gente fica no mesmo lugar. Mas pular a casa, não tem. Aprendizagem não tem pular casa. Aí, dito tudo isso, todos esses desafios que nos são trazidos e por que nos são trazidos, a Joana entra na confiança, que eu poderia também ter nomeado de fé. E ela diz assim: as existências que demonstras diante dos inevitáveis testemunhos são resultados da tua entrega a Deus, deixando que Ele te conduza com firmeza e sabedoria conforme vem ocorrendo. Faz sempre a tua parte e aquela que te escapa, superior aos teus valores mentais e morais, deixe que seja realizada por Ele. Essa é a confiança que ela está falando. Você tem que fazer a sua parte. É só isso que você tem que fazer. Você vai ter o amparo, você vai ter a necessidade, o que é necessário, você vai ter recurso, você vai ter ajuda, você vai ter amigos, você vai ter família. O milagre acontece no nosso entorno, mas isso não vai acontecer se você não fizer a sua parte. Se você não faz a sua parte, você não sai do lugar. E aí a gente tem quantos ditos populares que a gente escuta, que falam disso. Deus ajuda quem? Cedo madruga. Porque é a pessoa que se esforça. É a pessoa que vai à luta. E sempre vai ter o amparo de Deus. Pessoas que já tiveram doenças graves, como eu já tive, como eu sei que outras pessoas aqui já tiveram. Vou sentar e vou ficar no desespero, ou eu vou agir e fazer o que eu posso fazer, e o que eu não posso fazer, eu tenho que confiar. É isso que me resta, é ter fé. Cada um faz a sua parte, eu faço o que me cabe, e Deus faz o que lhe cabe. Como? Aceita com resignação dinâmica. Vejam bem, dinâmica. Não é só ficar resignado. Ali, não, eu sei, se eu passei por isso, fui diagnosticada com câncer, se estou vivendo isso, é porque eu tenho que passar por isso. Cara, vai para o médico, vai tratar, vai fazer alguma coisa, vai buscar o que estão falando, quais as pesquisas que estão fazendo. O fato de eu ter tido diagnóstico difícil e vou me resignar porque é uma aprendizagem de Deus? Sim, mas e aí eu vou ficar sentada esperando o quê? O câncer fazer assim? Não, eu tenho que fazer a minha parte. E em tudo, eu estou trazendo câncer porque foi uma vivência minha. Mas quantas coisas a gente pensa? Eu quero passar na faculdade. Não estudo na escola. Eu quero alcançar
determinada situação ou determinado cargo dentro da minha empresa. Não estudo, não tenho disponibilidade, não procuro crescer, mas eu quero. Aí o coleguinha aquele, mas o coleguinha aquele, ele cresceu porque ele é amigo do dono, ele é puxa-saco do dono. Pode até ser que seja, mas isso não quer dizer que ele também não tenha competência. O que tu tá fazendo? Ele tá usando as armas dele. A arma dele é puxa-saquismo. Se o chefe gostou, tá tudo certo. Mas pelo menos ele fez alguma coisa. Certo, errado, não tô julgando. Mas ele fez. E você fez o quê? Ficou criticando o puxa-saco e não fez nada? O que você pode fazer? Às vezes não tá ali, pode ser que esteja em outro lugar. Mas é esse o convite que a Joana nos faz. Faça alguma coisa. Saia do lugar. Saia da lamentação e do vitimismo. Que isso é muito comum a gente fazer também. Ai, pobre de mim, coitado. Veja ali, ó, só podia ser amigo do chefe, por isso que cresceu. Eu não fico aqui batalhando, né, acordando cedo sobre o sol. O outro não está acordando cedo sobre o sol, não, só você. Então, cada um tem sua jornada. A gente é responsável por essa jornada. As escolhas que nós fazemos é que nos fazem responsáveis pela nossa jornada e que lá na frente vai ter a colheita do bem, a colheita da nossa evolução espiritual, a colheita do amparo divino, da presença dele. E quanto mais nós nos abrimos à presença dele, mais nós sentimos a presença dele, nas pequenas coisas. E é fundamental que a gente não se entregue ao desânimo. Não estou falando de positividade tóxica, que é aquela pessoa que diz, não, tá tudo certo, tá tudo morrendo, não, o carro tá caindo no pé, não te preocupa, tudo vai dar certo. Não, não é isso. Temos coisas difíceis, desanimamos, passamos dificuldades, a gente senta e chora, faz parte. Senta, chora, descansa, recupera o fôlego e continua a sua jornada. Porque é nesses momentos de sentar e descansar que a gente elabora aquilo que está acontecendo conosco. É nesse momento que nós entramos em contato com a nossa dor, que nos permite crescer. Então, como diz a Joana, não se entregue ao vitimismo e à lamentação, nem ao desânimo, e tenha uma resignação dinâmica. Ela está falando o tempo inteiro em ação. Na tua convivência com Deus, já percebeste que Ele sempre está vigilante e operoso? Ensejando-te os recursos superiores à tua capacidade atual de realização? Por isso, avança sempre no rumo da grande luz. À medida que superamos os desafios, cada vez aumentam os nossos desafios. Por quê? Se lá no primeiro ano nosso maior desafio era conhecer as letras, no quarto ano da escola, não é conhecer as letras que será o nosso desafio, porque nós já sabemos ler. Nós vamos continuar com o desafio de aprender as letras? Não. Nós vamos aprender a ler textos, nós vamos aprender a fazer contas mais complexas, nós vamos aprender a fazer coisas mais difíceis, mais pesadas, mas que também nos oportunizam maior conhecimento, maior experiência e maior evolução espiritual. Os outros, aqueles que aspiram por facilidades e desejam colher no terreno que ainda não semearam, são destituídos dessa confiança irrestritas e dignificadora que depositas no Pai. Até gostariam de acreditar mais. No entanto, são vítimas dos conflitos que cultivam a fim de possuírem mecanismos de justificação e de fuga da realidade. Como eu comentei antes, ela traz aqui isso. A pessoa quer colher aquilo que ela não plantou. Mas percebam que no segundo parágrafo aqui dessa tela, ela fala que essa dificuldade também é nossa responsabilidade. Porque nós nos fechamos, né? Até gostariam de acreditar mais, diz ela. No entanto, são vítimas de quem? Dos conflitos que cultivam. Entendem? Não conseguem sair porque ficam no paraíso da queixa, ficam na fofoca, ficam naquela coisa negativa. E à medida que a gente se fecha nesse ciclo negativo, como que nós vamos receber o amparo? Vamos pensar em uma pessoa que está se afogando.
Tem toda uma estratégia para chegar, certo? Porque dependendo, a pessoa pode te afogar junto. É mais ou menos como Deus, chegando na gente. Estamos nos afogando. Ele tem que saber a hora de chegar, senão ele se afoga junto. Claro que não, né, gente? É só uma analogia, tá? Mas, enfim, entendem a diferença? Não adianta chegar de qualquer jeito. A pessoa tem que receber, aceitar, permitir, ou estar no momento em que o bombeiro consiga acolhê-la para salvá-la. Não é de qualquer jeito. Então, se nós continuamos cultivando coisas negativas, desânimo, queixa, como que a espiritualidade, amiga, como o nosso guia, nosso mentor vai se aproximar se nós mesmos nos blindamos da ajuda? Porque a Joana em nenhum momento está dizendo que Deus não nos ampara. Ele está sempre pronto para nos amparar. Mas nós estamos prontos para receber o amparo? Nós estamos preparados para aceitar esse amparo? Ou nós estamos tão acostumados e habituados a viver nesse mundinho negativo que a gente não se abre para aquilo que pode nos ajudar? Muito antes, pelo contrário, critica ainda. Preferem ficar sentados, diz a Joana, no patamar infeliz da lamentação e da queixa, quando poderiam acionar os tesouros da vontade e da inteligência, do trabalho e da coragem, que todos possuem em germe, e romper a névoa que lhes obscurece a visão, dificultando-lhes o entendimento e as realizações propiciadoras do progresso. E agora eu pergunto para vocês, eu, Carla, não Joana, né? E vocês? O que vocês preferem? Vocês preferem ficar estagnados e resignados e sofrendo passivamente por algo que vocês decidiram sofrer para crescer? Ou vocês preferem ir à luta? Vocês preferem ter uma resignação dinâmica, aquela resignação que aceita o desafio e busca resolver na medida do possível, com o recurso possível e até pedindo ajuda para sair desse lugar? A escolha é nossa. A escolha sempre vai ser nossa. Nós temos livre-arbítrio para isso. Para saber se a fé que nós estamos trazendo, ela é firme, ela está sedimentada, solidificada, que a gente se sinta seguro no chão de fé que a gente pisa. Porque é só assim que a gente vai conseguir. E isso parte da ação de cada um de nós, da escolha que cada um de nós faz. Assim, diz a Joana, entrega a Deus. Em face da tua confiança na justeza das leis soberanas, as dores mais excruciantes e os desafios mais perturbadores tornam-se menores do que podem parecer, facultando-te enfrentá-los com naturalidade e certa alegria interior. Não ignoras que a cada lance vencido alcanças um patamar de maior elevação do que o anterior. E esse processo deflui do sofrimento bem aceito ou do amor vivenciado com a abnegação. Então, todas essas dificuldades que são trazidas para nós, nada mais é do que o amor de Deus para conosco, na confiança de que podemos crescer, de que podemos evoluir, de que podemos melhorar. Mas nós precisamos ter fé nisso também, assim como Ele tem essa fé em nós. Não importa o desafio. E eu sei que muitos de nós passam desafios muito difíceis, que parecem insuportáveis. E às vezes são. Mas tenham certeza que nunca vai lhes faltar o amparo, pois Ele sempre estará lá. E assim, duas vertentes, portanto, para a felicidade são a dor que regenera, liberando do caos em que cada um se atirou, e o amor que santifica, alcançando as emoções libertadoras. Avança então confiando em Deus, sejam quais forem as armadilhas da existência,
todas elas defluem das tuas necessidades interiores de ascensão. Da mesma forma, aquele que teme experienciar dilacerações para abrir-se à sublimidade, deperece em forças e fenece distantes dos objetivos para os quais existe. Em algum momento ele vai ter que viver isso. A gente pode atrasar. É dolorido se abrir para essas experiências, para viver? É. Mas também não é dolorido ficar no mesmo lugar? Também não é dolorido não fazer nenhum movimento? A diferença é que aqui parado as dores eu conheço e em movimento são dores novas. Mas doer faz parte. E por fim, a Joana termina esse capítulo falando de Jesus. Ela diz muito mais, mas eu só trouxe esse trecho, que diz assim: o amigo incomparável não receou sombras nem dores, espalhando inapagável claridade da boa nova em plena escuridão social e moral da humanidade, preferindo sacrificar-se para se lhe pudesse avaliar a qualidade dos ensinamentos, a somente referir-se a eles sem demonstrar a grandeza de que se revestem. Então, Jesus nos traz esse exemplo da ação, da caridade, das escolhas, da resignação, da compreensão, do perdão, em muitas situações que ele passou. E ele sofreu. Mas ele nunca deixou de agir, de fazer o que era certo, pois ele tinha confiança que o amparo divino estava presente. É isso, gente. Muito obrigada.